Olá, amigos da comunidade WinDev, sejam bem-vindos à aula número 70 do Guia WinDev 2024, trabalhando com sockets em WinDev 2024, criando um servidor socket, programando em OOP, como iniciar o servidor socket, sempre com o patrocínio da WX Soluções, representante exclusivo da PCsoft para o Brasil, e da Pedroso Automação, soluções para a sua empresa. Queremos também apresentar como nosso patrocinador a Conceito Industrial, que patrocina esta série de vídeos. Agradecemos à comunidade WinDev, que sempre vem apoiando o nosso trabalho. Na nossa aula número 69, nós apresentamos o método iniciar, que faz a criação do socket. Passamos como argumento a porta 8081, que vai retornar falso ou verdadeiro se o socket for criado. Então, aqui nós temos uma variável onde nós criamos um único nome para o socket. Então, a variável socket aguardando conexão é igual a socket mais get root e thread aguardando conexão, que chama socket aguardando conexão do tipo thread. Nesta parte do sistema, nós utilizamos a função socketCreate, passando como argumento a variável socket aguardando conexão e o número da porta. Se for falso, eu recebo uma mensagem de erro propagate. Caso contrário, eu executo na thread a criação do servidor socket, fazendo uma chamada para uma procedure interna, usando a função socketWaitForConnection. Para trabalhar com sockets, eu preciso de um servidor e de um cliente ou vários clientes. A função socketCreate cria um socket e que é um recurso de comunicação usado por aplicativos para se comunicar de um computador para outro, independentemente do tipo de rede, como já sabemos. Essa função socketCreate deve ser chamada no servidor utilizado para a comunicação. Se o computador cliente utiliza uma aplicação WinDev para ligar a esse socket, esta aplicação terá de utilizar socketConnect. Temos ainda socket SSL para criar um socket SSL, então Security Socket Layer, ou socket UDP para criar um socket UDP no nosso servidor. Além do nome do socket e do número da porta, quando chamo a função socketCreate, eu posso passar o endereço IP. Esse endereço é o local onde o servidor será criado no computador atual. Se o computador for associado com diversos endereços IP ou com diversos cartões de rede, esse parâmetro habilita você escolher um endereço IP que será associado com o socket. Em aplicações de produção, muitas vezes criamos bancos de dados onde colocamos o endereço IP ao qual o socket será iniciado. Se um socket não for fechado adequadamente pela função socketClose, por exemplo, se o computador for reiniciado ou se ocorrer alguma trava no sistema que
permita que a aplicação seja fechada de forma inesperada, a recriação do socket pode demorar um tempo considerável. Ao invés disso, você tem que aguardar até que o sistema operacional libere o socket. Por padrão, a função socketCreate permite que você reuse um endereço utilizado anteriormente pela aplicação ou por outra aplicação. Para impedir que essa operação ocorra, coloque na abertura do socket, na criação, a opção Socket Option com a constante socket not reuse address. Entretanto, esta opção permite que você encontre problemas com a porta que estiver sendo usada por outra aplicação. E nesse caso, a função socketCreate vai retornar um erro. Quando a função é chamada, o socket é criado e pode receber um endereço IP juntamente com o número da porta. Na Internal Procedure, aguardando conexão, há um processo que faz com que o aplicativo no servidor utilize a função socketWaitForConnection, passando a variável socket aguardando conexão, e um tempo de 5 segundos para que ele crie o canal de conexão, chamando socketAccept. A função socketWaitForConnection é executada no servidor e é utilizada para aguardar uma solicitação de conexão vinda dos clientes que utilizam o socket. Se o computador cliente utilizar uma aplicação WinDev para se conectar a esse socket, a solicitação da conexão será executada por socketConnect. No WebDev, as aplicações web, no código do servidor, para utilizar sockets, marque no WebDev Application Server, na aba Advanced, o checkbox Allow Server Socket. O método LeSolicitaçãoBruta, que foi criado dentro do componente interno, recebe como argumento o canal HTTP do tipo string, duração máxima do tipo duration e retorna um buffer. Então, hora início vai ser a variável do tipo datetime, que pega a hora do sistema. Buffer solicitante HTTP é uma variável buffer. Então, enquanto não encontrar a marca de final de cabeçalho, que é igual a CR mais CR, abre um laço, posiciona no buffer solicitação HTTP, marca final de cabeçalho menor ou igual a 0. Utiliza a função socketRead para ler o canal HTTP. Se ocorrer erro, por exemplo, o socket estiver fechado, se a diferença usada no sistema operacional pela função datetime difference for maior que a duração máxima que foi passado aqui, então a opção rastrear opção tempo limite 1 retorna um timeout. A função socketRead, que está dentro desse looper
ou desse laço, tem algumas características interessantes que serão abordadas a seguir. Então, buffer, solicitação HTTP, mais igual socket reader, canal HTTP, falso igual a 0. Se ocorrer um erro, retorna o erro de socket. Caso contrário, processa a leitura. A função socket read recupera uma mensagem enviada por outro socket. Ela apresenta uma série de características que temos que levar em consideração. Por exemplo, essa função pode ser usada tanto em um computador cliente como em um servidor. O parâmetro número de bytes transmitidos, dado pela constante maximum number of bytes, corresponde ao número máximo de caracteres que podem ser transmitidos. O número de caracteres recebidos não é garantido. Então, o socket read lê um frame de rede e o retorna imediatamente sem qualquer transformação. No entanto, o tamanho de um frame de rede depende de vários fatores, como configuração da rede, velocidade, tráfego, etc. O socket write envia, se possível, o buffer, passando como parâmetro em um único frame. Caso este frame não seja aceito pela rede, o buffer pode ser dividido em vários frames, ou vice-versa. E a rede pode mesclar as mensagens em um único frame para otimizar a largura de banda. Às vezes isso causa alguns resultados inesperados, principalmente quando se trabalha com o envio de comunicação socket para balanças ou outros dispositivos TCP/IP. Para respeitar a integridade das mensagens transmitidas, devemos utilizar um protocolo nativo WinDev e UbDev, com as constantes socket size at beginning ou socket end tag de socket change transmission mode, ou ainda implementar um protocolo específico. Para isso é que foi criado o método rastrear opção, onde fazemos um trace da mensagem enviada. Muitas vezes precisamos parar o servidor socket. Então utilizamos a codificação do método solicitar parada. Se o desligamento já estiver planejado, ele não faz nada. Caso contrário, a variável booleana b solicitar parada se torna verdadeira. A função thread request stop é utilizada com a variável thread aguardando conexão. A opção rastrear mostra parada solicitada e fica aguardando o término usando a thread wait quando a função socket close é executada. Duas funções adicionar rota foram definidas para tratar das rotas do servidor. Quando nós temos duas funções com o mesmo nome, dizemos que temos uma nova sintaxe. Eu posso ter várias funções com o mesmo nome, mas cada uma terá uma sintaxe própria. Por exemplo, na primeira sintaxe, adicionar rota recebe uma variável rota do tipo string, uma função callback chamada request requisição HTTP e resposta HTTP. E rotas com índice rota será o callback. Já na segunda sintaxe, ele recebe um array de strings em rotas, a função callback com request requisição HTTP e resposta HTTP. Tanto requisição HTTP como resposta HTTP são classes que trabalham em conjunto com essas sintaxes. Então, para cada rota
da variável rotas, no caso aqui é o array de strings. Adicionar rota recebe o array com a função callback. A classe requisição HTTP é chamada numa função callback e possui as seguintes características: verb, URI brute, URI, protocolo, parâmetro cabeçalho, que é um array associativa, parâmetro get e conteúdo. Dentro dessa classe, nós temos a procedure construtora, que recebe um buffer, onde passamos a linha 1, é do tipo string, extract string buffer bruto 1cr. Depois, verb é linha 1, extract string 1, e assim por diante faço a extração dos elementos do array. Depois decodifico ao array com verb get and URI-brute position, com aquele sinal de interrogação maior que 0. Chama o método decodifica o URI-brute ou a variável URI-brute. Depois pega a posição do buffer, passa o conteúdo para o array, decodifica as próximas linhas, usando o string to array, para o laço de i igual a 2 para o parâmetro contado, né? Passa o nome e o valor. Então, a primeira classe é a requisição HTTP e a segunda classe é resposta HTTP, é o retorno, né, da chamada que é feita para o socket. Então, resposta HTTP é uma classe que tem os elementos canal HTTP, resposta reenviada do tipo bullet e cabeçalho adicional do tipo string. No método construtor, nós temos que canal HTTP é igual a variável canal. E no método procedure erro 404, tratamos o erro, caso a página não seja encontrada. Então, criamos aqui uma variável do tipo stringense, onde página HTML recebe essas informações, né? Página não encontrada, estilo, background, cor, tudo dentro de uma string. Tá? Tamanho da página do tipo int é igual a página HTML.length. O header, erro 404, é o tipo string. Tá? Então, ele vai retornar aqui a página não foi encontrada, substituindo aqui o erro pelo tamanho da página. E em linguagem inglês dos Estados Unidos. Chamamos a função socketWrite, passando o canal HTTP, o ID do erro 404, mais 2CR e a página CML. Retorna a resposta reenviada. Tá? No método enviar string, nós enviamos uma cadeia de caracteres, passando como argumento a string resposta, que é do tipo ENCE. O tipo MIME, ou MIME type, é uma string ENCE do tipo texto HTML. Tamanho da mensagem é inteiro, com string de resposta.length. O header HTTP é uma string ENCE, onde eu passo HTTP 1.0, 200, ok. Então, se o retorno for igual a 200, tá ok. E passo o tamanho da mensagem mais o tipo de conteúdo com o MIME type. Header HTTP mais igual CR mais o cabeçalho adicional que ele carrega ali desta função cabeçalho adicional, usando socketWrite. Então, escreve no socket, canal HTTP, header HTTP mais a string de resposta. E retorna a resposta enviada. Se eu for enviar um arquivo, então,
passo na função enviar o arquivo, o nome do arquivo do tipo string, carrego o arquivo num buffer, tá? Usando o float buffer. Se ocorrer um erro, o erro vai ser o erro 404. Trato o MIME-type aqui com as seguintes configurações. JPG, então, MIME-type JPEG, JPEG o mesmo JPEG, PNG é PNG, ICO é Image, XICO, TXT ou CSS e JavaScript. Retorno, enviar string, buff conteúdo, mais o MIME-type no parâmetro. Método de adicionar cabeçalho é onde ele adiciona a chave, que é uma string is, com o valor da string e retorna ou preenche o cabeçalho adicional com um caractere de retorno mais a chave, mais 2 pontos valor. Com isso, nós montamos toda a estrutura de uso de uma aplicação WinDev com um servidor socket. Nas nossas próximas aulas, nós vamos desenvolver a aplicação cliente com o uso desses métodos. Antes, porém, vamos ver aqui mesmo no servidor como funcionam as partes gráficas desse processo. No início, falamos que o nosso projeto teria duas janelas, o Win principal e o Win servidor. Na janela Win principal, eu criei um botão, recupera uma imagem do seu smartphone, criei uma imagem e uma string de nome do arquivo. Tá? Aqui no código do botão, eu faço uma chamada, imagem recebida do tipo imagem, nome da imagem recebida é string, abre a janela do Win servidor para receber a imagem, redimensiona a imagem para exibir e preenche o controle imagem com a variável imagem recebida. A janela Win servidor é uma janela com planos. Então vamos abrir essa janela Win servidor aqui. No primeiro plano eu tenho uma string, adiciona documento do seu smartphone, um código de barras e uma mensagem, digitalize o código QR por meio do aplicativo da Microsoft Servidor WM Cliente. Então aqui está a descrição, nada mais é que um controle estático definindo como será o comportamento do QR Code. No plano 2, eu criei uma imagem animada que vai ficar rodando enquanto a imagem está sendo enviada pelo aplicativo mobile para o servidor. Então, enquanto ele fica aguardando e processando, essa imagem vai ficar rodando. E no plano 3, você vai selecionar no smartphone o documento a ser enviado e ele vai preencher esse controle de imagem através do botão validar. Então aqui, parâmetro de imagem recebida e esse parâmetro nome imagem recebida. Esses dois parâmetros são aplicados no código da janela. Então ela recebe essa imagem e uma variável do tipo imagem e uma variável do tipo string. Instancia a classe microservidor HTTP e faz todo o processo que foi descrito lá na classe. Na área local, criamos um bloco rótulos do servidor. Se você ainda não conhecia essa diretiva da linguagem W, pode consultar a documentação sobre bloco. Então, aqui estão definidos os diversos pontos de entrada. Associamos uma URL e um procedimento à sua chamada da rota base. Então, aqui, chamamos a classe com adicionar rota, passando a mensagem,
Tá? Por favor, inicie o aplicativo dedicado. Depois usamos esse teste aqui. Percorre o array de parâmetros com get para cada valor da chave. E fazemos um trace hsave mais valor. E o response é enviar string OK. Microservidor, adicionar rota. Se for escaneado o QR Code, ele vai pegar o endereço do servidor, a porta, etc. e vai enviar para a aplicação mobile, que vai retornar a imagem para a nossa aplicação. Quando ela recebe a imagem escaneada, ele executa a thread assíncrona e usa o request refresh UI, que é uma outra função da linguagem W. Depois que recebe a imagem, image, esse nome image string, buffer is buffer, request conteúdo, nada mais é que uma solicitação HTTP que você já conhece. Obtém o nome do arquivo, entre file name e a cotação final, né? Recupera a imagem, enviando sem outras informações. Observe que este procedimento é realizado em um thread secundário, ou seja, a aplicação não vai ficar escravo do processo. Aí mostra a imagem na interface de usuário, o servidor request refresh recepção, resposta envia e retorna para o plano 1, onde a imagem será exibida. Na nossa próxima aula, vamos desenvolver uma aplicação cliente que vai interagir com o nosso servidor socket. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.